Jimmy Corrigan, o menino mais esperto do mundo. É sobre esta obra marcante que falaremos agora, aqui no Gibizinho. Fala galerinha, eu sou André Giovanella, sejam bem-vindos ao Gibizinho, hoje para falar de obras marcantes. Sim, esse quadro aí que é um fracasso, mas se você não viu aí, eu recomendo que veja grandes obras, grandes quadrinhos que mexem com a gente, que mudam nossa perspectiva de mundo, mudam nossas ideias e nos entristece. No caso do Jimmy Corrigan é um negócio triste, porque ela não trata de uma história sobre inteligência, né? Não trata sobre uma criança prodígio, diferente daquilo que eu pensava, não sabia, não conhecia a obra, sabia de sua relevância. Chris Ware, que é o autor, é um cara espetacular, já tinha ouvido falar nele bastante, porém não tinha lido, então simplesmente fui atrás, resolvi ler. E, cara, é um quadrinho que não fala sobre um menino gênio, ele fala sobre um menino, um adulto, uma criança que depois cresce, depois vira idoso e tudo mais, que é um coitado. Então, o que essa obra traz de diferente, o que ela tem de marcante? Quando começa a ler a edição, vocês vão pegar ali, seja pela contracapa ou pela introdução, vai ter já uma espécie de introdução à tristeza que vai ser o quadrinho. Ele já começa te dizendo que depressão isso, depressão aquilo, que a vida do leitor de quadrinhos ela é um tanto triste, um tanto vazia, e é muito provável que você vá se enxergar nisso. Eu, ao menos, me enxerguei em diversos pontos do que ele falou aí. E quando que ele começa a história, ele mostra então a história desse garoto, que é o Jimmy Corrigan, que ele não tem pai, ele tem a mãe dele aí, e eles vão lá numa convenção de quadrinhos, e a mãe acaba ficando com o Superman lá da convenção. Vai mostrando algumas coisas meio tristes, mostra que esse Superman depois ele se suicidou, e vai mostrando então que a criança, esse jovem Jimmy Corrigan, ele cresceu, e ele ainda é muito inseguro de suas coisas, ele ainda tem uma ligação muito forte com sua mãe. Ela fica ligando para ele fica tentando diminuir a importância dela na vida dele, mas enfim, fica meio aparente que eles só têm um ao outro, porque não temos o pai presente dessa criança, no caso aqui ele já está adulto. Então vai mostrar que ele foi abandonado pelo pai quando era criança, e depois vai avançando a história, vai mostrando que ele vai se encontrar com o pai hoje em dia, ele já adulto. E vai contando isso e de repente muda a história mostrando uma outra criança numa época muito antiga. Parece que faz uns 100 anos mais ou menos antes da história do Jimmy Corrigan que estava sendo mostrada aqui. E também é uma história bem triste, bem castigada, também falando sobre um pai um tanto maquiavélico, não sei como dizer, uma outra forma de dizer isso, mas o pai dele era um pau nas trevas também, e que no caso aqui ele não tem a mãe, porque a mãe morreu já, e então nós conhecemos essa outra criança, que também se chama Jimmy Corrigan. E talvez isso seja um pouquinho spoiler, mas isso acontece aí no decorrer da história, não sei se vai atrapalhar tanto a leitura de quem não chegou a ler, saber que essa outra criança também se chama Jimmy Corrigan. E voltando à história do primeiro Jimmy Corrigan, então ele encontra seu pai, eles não se conhecem, então é um relacionamento um tanto estranho, como é de se imaginar. Imagine você aí, sem o seu pai presente, e daí um dia você vai lá e vai conversar com ele, vai conhecê-lo. Imagino eu também que não seja uma coisa legal, sabe? Deve ser meio traumatizante também, um pouco triste e sempre pisando em ovos, que é aquilo que ele está mostrando também aqui. Enfim, que eu não vou mais dar spoiler da história, porque eu acho que são três histórias emaranhadas, que são, na verdade, do Jimmy Corrigan lá de 1800, esse Jimmy Corrigan de agora e de seu pai. Então, além de marcante, assim, pelo fato, assim, pela história, eu acabei me vendo nisso aí em alguns momentos, e acredito que todo leitor de quadrinho vai acabar se identificando de alguma forma nessa história.
seja simplesmente por ser um colecionador de quadrinhos tímido, ou enfim, por não ter seu pai presente, ou às vezes tem até o pai presente, mas o pai abusivo, como mostra aqui em alguns pontos. Esse quadrinho é um espetáculo em matéria de roteiro. Mas também ele é um desbunde em matéria de narrativa. O Chris Ware pega as páginas e faz uma grade gigantesca. Tem muito quadrinho por página. Às vezes tem um quadro maior, às vezes outro quadro menor. Às vezes tem uma série de quadrinhos bem minúsculos mostrando só a cara do personagem, mostrando só uma fala ou só uma reação dele. A narrativa gráfica do Chris Ware é um espetáculo. E em breve vai sair mais uma obra dele aqui no Brasil, que é Rusty Brown, que também tenho muito interesse em pegar. Essa edição saiu pelo Quadrinhos na CIA e é um desbunde fenômeno. Porém, muita gente deve ter falado isso, já ouvi muita gente falando isso, que é uma obra pesada. Não entendi direito o porquê, mas lendo ela sim. É um quadrinho que tem muito gatilho para quem tem uma certa depressão, para quem tem problemas com o pai, enfim, que pode se tornar um quadrinho bem triste. Eu li a muito custo, assim, demorei para ler, porque é coisas que iam me deixando muito triste lendo aquilo. E não sou 100% identificado com esse quadrinho, na verdade eu tenho uma identificação mais na forma tímida de ser, digamos assim. Sim, eu sou tímido, eu tenho vergonha de sair na rua, mas é só olhar pra minha cara e já sabe por quê. Mas enfim, falando sério aqui, Jimmy Corrigan é um quadrinho bem pesado, mas é um quadrinho espetacular. Se você não leu, pega, vá catar ele, cara, é um quadrinho demais. A leitura talvez seja um pouco difícil em algumas páginas, porque a letra é um pouquinho pequena, ele não é um quadrinho tão grande. Eu infelizmente me esqueci que eu tinha que fazer esse vídeo e eu levei ele embora daqui o quadrinho. Mas enfim, ele é um espetáculo. Então Jimmy Corrigan, o menino mais esperto do mundo, é mais um dos quadrinhos marcantes aqui do Gibizinho. Se você leu, não deixe de compartilhar a sua experiência aí nos comentários. E se não leu, vá atrás, que essa obra é um espetáculo e para mim ela é essencial. Leia devagar, pega leve, e se for um assunto meio traumatizante para você, só olhe as figuras, mas veja a narrativa do Chris Ware, que essa daí ela já vale a pena. Certo, galerinha? Um forte abraço e tchau!